Bom dia, bem-vindo a essa live de terça-feira às 8 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, muito complicado, mas que precisa ser abordado, que é o momento em que o empreendedor pode passar por uma situação ou ter que tomar uma decisão de encerrar os seus negócios ou de paralisar todo o processo ou de parar o empreendimento em si, talvez um novo empreendimento dentro da empresa. Isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer empresário. Não é fácil de passar por isso, é uma situação muito difícil, onde o emocional fica completamente comprometido diante dessa situação. Por quê? Porque simplesmente ninguém está preparado para isso. E quando você precisa chegar na decisão de fechar seu negócio, é porque você já não tem mais nenhum recurso. É porque acabaram todos os seus recursos. Ou então porque você está com muito medo de seguir. Você está com muito medo de ir à frente com aquilo que você resolveu empreender na vida. Muito bem. Diante dessa situação, a primeira coisa que você precisa olhar de frente é o como fazer e qual é o motivo real que está fazendo você encerrar o seu negócio, parar as suas atividades ou adiar novos empreendimentos, novas estratégias. Quer dizer, o que é que está acontecendo com você ou com o seu negócio que você chegou nessa decisão? Quando eu falo com você e não só com o seu negócio, porque o que acontece? O empreendedor individual, o emocional dele envolve muito na história da empresa. As sensações, os sentimentos, a vida pessoal, ela interfere diretamente nos negócios. E eu não costumo minimizar empreendedor. Eu não posso tratar o emocional de um empreendedor extremamente bem-sucedido, grande, com um grande negócio, diferente do empreendedor individual. Como terapeuta, como mentora, para mim é a mesma coisa. Por quê? Porque são seres humanos. Então, emoção, sentimento é uma coisa que ela é igual para todos nós. Todos nós, seres humanos, somos seres emocionais. Então, você é tomado por um monte de emoção quando você chega no resultado que você não quer e você precisa fechar o seu negócio. A emoção, o sentimento é o mesmo, tanto quando você é imenso, enorme, quanto quando você é individual. Agora, como que você vai lidar com esses sentimentos? Como que você vai lidar com essa emoção? Isso é individual. Isso é de cada um. Isso depende do trabalho que você tem com você mesmo, do seu desenvolvimento pessoal. Isso vai depender do caminho que você seguiu para chegar, infelizmente, a essa situação de ter que fechar o negócio. Tudo vai depender, mas as emoções são as mesmas. A frustração, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o sentimento de perda, o sentimento de fracasso, isso, gente, não muda. É igual para todos nós. Agora, como que a gente lida com isso? Como é que você vai lidar diante desta circunstância? Cada um sabe o porquê estrutural que o seu negócio não foi para frente. O porquê estrutural que você não pôde seguir com aquele novo empreendimento dentro do seu negócio. Ou uma nova estratégia. Seja o que for. Estruturalmente, somos todos adultos. Nós sabemos o que é que aconteceu. Então, eu não vou entrar no contexto estrutural, porque aí, se você passou por um problema estrutural e você quer resolver isso,
seja lá qual for a sua intenção, para fechar a sua empresa com tranquilidade, para passar por esse momento também com tranquilidade, o estrutural. O estrutural é: o dinheiro acabou, por exemplo, é uma situação, tá? Deixa eu pôr bateria aqui, muito bem. O dinheiro acabou é uma situação, os clientes não estão respondendo como eu gostaria e o faturamento está muito baixo, né? A minha sociedade não deu certo. Eu avaliei melhor o negócio e eu cheguei na conclusão que agora não é o meu momento. Tudo isso é estrutural, é do negócio. Cada um vai saber o que aconteceu consigo mesmo. Todos nós sabemos que a grande maioria das situações que levam um negócio a fechar é porque acabou o dinheiro. Ou acabou o dinheiro de investimento, ou não está faturando o suficiente para se manter. Então, essa é a causa número 1. Mas nós não vamos entrar nessas causas que levaram o negócio, que fez com que o empreendedor chegasse no lugar de fechar o seu negócio. O que eu quero abordar com você aqui é os momentos antes e os momentos depois que o empreendedor enfrenta porque precisou fechar seu negócio, porque precisou adiar aquele projeto. Então, esse emocional, ele é traumático. Existem pessoas que passam por momentos assim e desistem de empreender. E é isso que tem que ser feito? Eu não posso responder essa pergunta, é muito individual. Quer dizer que se eu fiz um negócio e não deu certo e eu tive que fechar, isso é sinal que eu não vim no mundo para empreender? Eu não vim no mundo para ser empresário? Não sei. Isso é muito individual. Algumas pessoas chegam no seu limite, aí é diferente. Olha, Van, eu fiz tudo o que eu podia, eu entreguei o meu máximo, o meu projeto era bem avaliado, o meu negócio estava indo razoável, mas quando eu percebi aonde que poderia chegar, quando eu percebi que não ia se sustentar, eu saí fora e eu não aguento passar desse lugar. Eu não consigo me ver nem crescendo, nem decrescendo. Bom, aí é um limite. Então, a pessoa fechou o negócio porque ela chegou num consenso consigo mesma. Mas isso é exceção. Isso não é a regra geral. A regra geral é que o empreendedor sai apagando um monte de incêndio para poder encerrar o negócio dele e entra num processo de luto. Porque fechar um negócio é lidar com a morte. Isso é que pega a gente na hora que a gente está diante e profissionalmente tudo que dá errado. Sabe, o emprego que você perde, ou que você é demitido, ou até pede demissão, precisa de um processo de luto. Ele dispara um processo de luto na gente. Um negócio que não dá certo, acabou, ou você teve que encerrar, ou você foi impedida de continuar, gera um processo de luto dentro da gente. Então, o luto, ele precisa ser olhado, ele precisa ser sentido. E quando nós estamos no meio dos negócios, na vida profissional, a gente acha que isso não existe. A gente acha que isso faz parte da vida pessoal, da vida relacional, ou seja, pessoal, familiar, quando você realmente perde alguém. Ou na vida relacional, quando um relacionamento acaba, porque isso é muito falado já. Isso já é tratado há muito tempo. Né? Como passar pelo luto, existem até terapeutas especializados nisso, com a pessoa que perde, que morre alguém muito próximo. Os relacionamentos amorosos, quando acontece um divórcio, uma separação de um relacionamento longo, também tem toda uma estrutura pronta para isso. E nos negócios? E na vida profissional? Quando você fecha um negócio, ele morreu. Você vai viver o luto da mesma forma.
Então, emocionalmente, nós estamos diante dessas reações. Por quê? Porque a gente é gente. E emocional é do mesmo jeito. Então, por isso que às vezes a gente fica tão incomodado e fala assim, gente, mas por que eu estou reagindo desse jeito diante de uma situação profissional e empresarial? Por que eu estou sentindo isso? Por que está me faltando algumas ações? Porque você está vivendo um momento extremamente dolorido, sofrido, complicado, mas que a gente é condicionado a achar que no mundo da vida profissional esses sentimentos não cabem, que isso não tem nada a ver. E aí a gente entra num processo de autocobrança, mas não é assim. Então, diante de um fim, você está diante da morte de algo. E isso para nós seres humanos é muito difícil, é pesado, é complicado, porque todo mundo sabe, fala, é a coisa mais óbvia que tudo vai chegar num fim um dia, inclusive a nossa própria vida, mas nós nunca estamos preparados para isso, a gente nunca se prepara. Então, diante de um negócio que vai fechar, ou que fechou, ou que precisa ser reavaliado, a primeira coisa que o empreendedor precisa se permitir é enfrentar essa dor, não é confrontar, veja só, não é querer brigar com ela, não é querer esquecer, não é querer esconder a sua própria dor. Ele precisa simplesmente enfrentar. Enfrentar é colocar aquela sensação, aquele sentimento em frente a você e sentir e permitir-se sentir a dor do seu negócio estar fechando, a dor de você ter que adiar um projeto, a dor de você ter que encerrar um empreendimento. Você precisa acolher que isso dói, que não é fácil e que é humano. Não é fraqueza, não é frescura, não é falta de vergonha, né? Quer dizer, é sentimento humano. Então, você precisa acolher isso racionalmente, com ações. Então, eu vou fazer a analogia aqui do luto que eu acabei de citar. Se você perde alguém que você ama, que é muito próximo a você, familiar, e você está na responsabilidade de acionar todo o processo burocrático, todo o processo estrutural de fazer um sepultamento de alguém, você vai deixar de sentir a dor? Não. Você vai fazer tudo o que você tem que fazer, permitindo que aquela dor esteja ali, sabendo por que você está fazendo aquilo, honrando a pessoa que foi embora. Então, por que não fazer da mesma forma com o seu negócio? Racionalmente, trazer essa paz. Bom, acabou, então o que eu preciso fazer? Quais são os buracos que eu preciso tampar? Quais são as dívidas que eu preciso pagar? Quais são as pessoas das quais eu preciso me desligar? O que dentro de mim eu preciso deixar para trás para que esse negócio chegue nesse fim? Isso é aceitar essa dor com racionalidade. Sentir é difícil, eu vou fazer um pouco a cada dia, mas eu vou fazer. Isso é uma ação. Porque senão você toma consciência de que chegou a hora de finalizar aquele negócio ou desistir daquele projeto, porque não é só necessariamente fechar o negócio, que isso é o mais dramático, é o mais impactante, é o mais difícil. Mas muitas vezes os empreendedores ficam presos, apegados em um projeto, e um produto, um curso, alguma coisa assim. É preciso deixar aquilo ir. Se aquilo está morto, deixe ir. Senão você vai ficar arrastando mortalhas. Nós, seres humanos, fazemos muito isso. Carregamos fantasmas. E na estrutura de uma empresa, quando ela chega no momento de ser fechada, encerrada,
Se você fica adiando esse processo, protelando ações, você só vai complicando a sua vida. Você só vai aumentando a situação de dificuldade. Agora, existem pessoas que ficam paralisadas, viu? Que diante dessa situação não conseguem ir atrás de um contador para falar, eu preciso fechar essa empresa agora, ficam numa situação de muito constrangimento para negociar a dívida, ficam numa situação de muito constrangimento diante da família. Isso tudo é dor. É dor porque você é responsável pelo negócio que você criou. Então, assim como você é responsável pelo que você criou, você também é responsável de fechar as portas. O último a apagar a luz é o empresário. Não é funcionário, não é o advogado, são os sócios, são os empresários. Então, isso é um processo de muita dor. É preciso saber acolher com racionalidade e agir. Não adianta você ficar fazendo de conta que aquilo não está acontecendo. E muitas vezes, quando o empreendedor tem um trabalho de desenvolvimento pessoal, ele já está diante dessas realidades consigo mesmo, ele previne esses momentos. Então ele previne não deixando acontecer? Não, hoje a gente está falando de acontecer o fechamento, de acontecer encerrar negócio, de acontecer para o projeto, pé no freio. Pois bem, ele previne como? Porque a gente percebe que a coisa não está indo bem. Todos nós, empresários, percebemos quando um negócio não está indo bem, quando um projeto não está indo bem, quando uma sociedade não está indo bem. A gente percebe antes e a gente tem uma percepção clara, principalmente quem é conectado, quem tem uma conexão com algo além, com o transpessoal. A gente percebe, só que a gente nega isso. A gente tem uma necessidade de negar isso. Não, vai dar um jeito. Não, vai mudar. Não, quem sabe mês que vem. Isso é igualzinho relacionamento que você fala assim, fulano vai mudar. Vai mudar porque tá comigo, eu vou dar um jeito de mudá-lo ou mudá-la. Não acontece, porque ninguém muda. E aí a gente fica negando e vai levando com a barriga, sabendo que vai chegar lá. Quantas pessoas já não passaram por isso, quantos empresários já não me falaram isso? Olha, eu sabia que isso não ia dar certo. Eu insisti, eu persisti em algo que a minha intuição, que a minha voz interna dizia para mim, isso não vai para frente. Isso, quando você tem um trabalho de desenvolvimento pessoal, quando você está num caminho de autoconhecimento, você evita e você previne. Por quê? Porque você não nega, você não fica dando murro em ponta de faca. Então, você se prepara para aquele encerramento, você se prepara para aquele fechamento. Você fica num estado mais pacífico, agindo com racionalidade. Então, isso ajuda muito, mas é preciso enfrentar a dor. Muito bem, um segundo ponto é quando o empreendedor sente que ele está enterrando os sonhos. Porque sentir a dor da morte daquele negócio, do fim daquela situação, é uma coisa. É diferente de você sentir o que é que eu estou enterrando aqui. O que é que eu estou desistindo. O que eu estou não fazendo, adiando, reformulando os meus sonhos. Estou enterrando os meus sonhos. Isso para o empresário é muito difícil. Só que o que é que você tem que fazer diante de um sentimento de eu estou enterrando o que eu sempre sonhei? Acabou. O que eu vou fazer agora? Como é que eu faço com o que eu estou sonhando, o que eu sonhei? Fica um vazio, é uma morte mesmo. Fica uma sensação de vazio. E agora? Acabou, enterrei o que eu queria fazer. Muito bem. Você precisa
dá um passinho para trás, tá? Sentir essa dor, tudo bem, dá um passo para trás e pergunte-se se aquele sonho que você está desistindo, enterrando, que está acabando, se ele é o único sonho que você teve. E se é o sonho de empreender, você está enterrando um negócio. Você está finalizando uma empresa, um CNPJ, uma sociedade, um empreendimento, um novo produto, não sei. Você está encerrando alguma coisa, isso não precisa ser visto, olhado, encarado como o fim do seu sonho. Porque se você tem uma missão de empreender e isso é claro para você, você precisa pensar em recomeçar. Seja isso o que for. Refazer o caminho. Porque você não enterra os seus sonhos ou ser empreendedor. Porque seria enterrar você mesmo. Então não é isso. Então você sente que simplesmente assim, acabou. Agora eu não faço mais nada. Tá bom, é igual luto, gente. Naquele momento, você realmente não quer fazer mais nada. Você quer só sentir aquela dor da ausência, da falta, da impotência. Mas não é assim. Isso não quer dizer que você não vá dar continuidade. E muitas vezes, não é o encerramento da empresa em si, né? O fechamento, o encerramento do CNPJ, mas é aquela coisa que fica na batalha. Faz um projeto, tem um produto, aquilo não deu certo, começa de novo, aquilo não deu certo, aí de novo você está vivendo e a empresa em si não está acontecendo, o negócio em si não está acontecendo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é assim: a missão deste negócio, a missão dessa empresa chegou no seu destino? Você precisa saber. Só nós que fundamos a empresa, só nós empresários, sabemos se esse momento que está acontecendo agora, que eu estou encerrando as minhas atividades, é porque esse negócio cumpriu com o que ele tinha que cumprir? O destino dele chegou aonde tinha que chegar, ou seja, terminou? Porque todas as empresas tendem ao seu destino. Você precisa fazer essa pergunta com muita transparência e se responder, realmente chegou, deu o que tinha para dar, fez o que tinha que fazer, mesmo que não tenha sido um negócio de sucesso. Tudo nesse mundo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E nós precisamos nos render àquilo que é maior do que nós. Então, muitas vezes, passar por uma situação traumática, como é fechar um negócio, é necessário na vida do empreendedor. Muitas vezes, é um não dar certo que abre portas para novos negócios. Isso tem história aí, ó, aos quilos para você pesquisar e ouvir. É assim, quase... Eu aqui estou tentando buscar na minha memória algum exemplo. É muito difícil você encontrar um empresário que o primeiro negócio que ele fez já foi de extremo sucesso e durou a vida toda, foi perene a vida toda. Não é assim. Tem as cabeçadas, tem os erros. Fecha um negócio, começa outro. E chega aonde você quer chegar. Então, não é preciso entrar neste lugar de enterrar sonhos. Você pode sentir uma resistência no início de você mesmo, mas é preciso que você trabalhe isso dentro de você, porque externo você vai sofrer, bombardear de todos os lados, né? Familiar, funcionário,
Tudo isso é muito complicado quando você chega num lugar de encerrar negócio. Então, mas a gente precisa tratar a gente primeiro. Então, a primeira questão é conosco mesmo. Então, não é necessário você ficar nesse sentimento de que enterrei meu sonho, pronto, acabou, agora não sei o que eu vou fazer. Vou ver o que acontece. Não precisa ser assim. A não ser que você tenha certeza dentro de você que aquele negócio, aquele produto, aquele empreendimento já deu o que tinha para dar. Chegou num final. Aí você encontra até uma certa paz para recomeçar algo, para buscar uma nova atividade profissional, para começar um novo negócio. Então, tem essa nuance. Não é enterrar um sonho. Ele chegou onde tinha que chegar. Mas a sensação de enterrar sonhos, só se você está apegado naquele negócio, daquele jeito, com aquela pessoa, com aquele produto. Aí é apego. Porque flexibilidade a gente tem. Enquanto você é empreendedor, enquanto você sente que você está aqui nesse mundo para ser empreendedor, para empreender, tem chance. Tem como. Tem aonde, tem por onde. Então, você não está enterrando seus sonhos, ok? E uma terceira situação é que eu sempre digo para todos os meus clientes que passam por situações assim: não desista do seu propósito de empreender. Muito bem. Quando o meu cliente ou qualquer pessoa que chega para conversar comigo, ou pessoas, né, que estão me ouvindo, elas sabem que elas não sabem fazer outra coisa a não ser empreender. Quando ser empresário, ter seu próprio negócio, é a única forma que aquela pessoa se sente bem produzindo profissionalmente, então, aquela pessoa tem um propósito empreendedor. Ela tem dentro de si esse propósito. Então, precisou encerrar um negócio, não quer dizer que você vai ter que parar de empreender, mas você vai ter que encarar os fatos e fazer novos planejamentos. E eu vou lhe dizer, existem pessoas que retornam para o mercado de trabalho, por uma questão de prover financeiramente a si mesmo e a família, retornam ao mercado de trabalho, né? Possuem essa força para fazer isso, fazem novamente um pé de meia, fazem novamente uma economia para depois retornar para empreender. E geralmente, quando isso acontece, então, veja só, a pessoa vai voltar a fazer exatamente o que ela fazia, se ela já foi empregada algum dia. Não necessariamente, não quer dizer que você tem que pegar seu currículo, seu diploma e sair batendo de porta em porta. Não, você pode se propor a trabalhar com a sua força de trabalho, se recolocar dentro de uma empresa parceira, que foi parceira, dentro de um negócio que tem a ver, ou que tinha a ver com o seu. Por que não? Porque aí é a hora de engolir orgulho. Você pode, com a sua força empreendedora, com a sua cabeça de empreendedor, ajudar outros empreendedores num projeto como funcionário, como terceirizado, sei lá, como um contrato, precisa ser CLT. Mas você pode fazer dinheiro com a sua capacidade de empreender dentro de uma outra empresa. Claro, né? Desde que o dono desse outro negócio, o empresário, seja aberto a isso. Porque, infelizmente, ainda existem empresários que acham que não tem que ter funcionário empreendedor. Que funcionário que quer ter negócio vai furar as costas, não vai produzir. Isso é muito arcaico. Isso é coisa, né, que hoje em dia, na administração moderna, numa hierarquia horizontal, isso não existe. Aliás, quem monta equipe hoje, eu sempre aconselho, monte equipe com perfis empreendedores. Você tem que ter uma equipe com pessoas que querem empreender, que querem sair daquele lugar um dia. Essas pessoas vão produzir para você e vão aprender. E uma hora elas vão ter os negócios dela, de repente vai ser até seu parceiro, vai ser seu fornecedor, não interessa. Mas
Uma empresa moderna, ela é uma incubadora de empreendedores. Ela é uma incubadora de novos negócios. Isso é uma empresa moderna, contemporânea, que pode ter sucesso. Agora, você viver num organograma antigo, aquela hierarquia, o chefe que manda no chefe, que manda no chefe, sei lá, aquela coisa monstra, pesada, isso pode até resultar em algumas coisas, porque existem corporações imensas que estão viciadas nesse processo, e muitas, milhares são assim ainda. Mas isso está caminhando para uma mudança a passos largos. Isso está caminhando para uma mudança que daqui a 10 anos eu não sei onde é que essas empresas vão estar. É só você olhar tudo que está acontecendo na internet. Tudo que está acontecendo hoje, inclusive até com essa situação de pandemia. Então, as estruturas mudam. Então, você pode, diante de desistir do negócio para não complicar estruturalmente, você não precisa desistir do propósito de ser empreendedor. Então, você pode fazer dinheiro oferecendo a sua força de trabalho num outro negócio, não necessariamente como sócio, ou até buscando outro sócio. Agora, o mais importante, quando você fecha um negócio, quando você encerra as atividades e você percebe que você quer continuar empreendendo, que você quer ter o seu negócio, você precisa, assim, fazer uma análise de raio-x, escrutinar ponto por ponto dos erros que houveram no negócio que não funcionou, ou no empreendimento, ou no projeto. Erro por erro, mas tem que ser muito, muito transparente. Cada passo, cada etapa, cada situação, cada pessoa que não funcionou, cada cabeçada, as teimosias que a gente faz como empreendedor, porque a gente é teimoso, as insistências. Então, é preciso você ter isso claríssimo e muito bem guardado, muito bem avaliado. É seu, é como se fosse um relatório. Sabe? Quando você vai fazer um processo dentro da empresa de avaliação, você gera relatórios. Então, você vai gerar um relatório para você. Você vai ser o auditor dos erros do negócio que precisou ser fechado. Se você quer continuar empreendendo, você precisa amadurecer através disso. Você precisa recolher todos esses erros, olhar para eles e perceber o que é que está ligado ao seu emocional, porque, por exemplo, teimosia, apego, negação. Quando a gente vai olhar quantas vezes a gente faz isso, você precisa saber que isso está ligado ao seu emocional. Você pode estar emaranhado emocionalmente, você precisa olhar para isso, você precisa cuidar-se, porque senão você vai repetir isso em novos negócios, é sistêmico. Então, quando a gente faz essa análise, então, eu gastei mais do que eu deveria, eu investi mais do que eu deveria, o preço não ia nunca cobrir os meus gastos, são as partes estruturais. Aí eu me deparei com um contador que não me ajudou, um jurista, né, um advogado trabalhista que deu para trás ou que me complicou, um sócio com quem eu nunca me dei bem, eu não sei, mas é preciso que você faça esse relatório e tenha ele com você, sem julgamento. Só não fracassa quem não realiza. Só não erra quem não tenta fazer, quem fica parado esperando a morte chegar. Então, claro que fracassos acontecem. E o maior fracasso que um empresário pode viver é encerrar seu negócio, fechar as portas. Mas isso não precisa ser o fim de uma história empreendedora. Isso não precisa ser o fim do desejo de empreender, de ideias boas. Não, não precisa. A gente é muito dramático, né? Na hora que a coisa está acontecendo, a gente fica num estado assim
não faço mais nada, não nasci para isso, não quero saber. Só que aí você fica diante assim, o que eu vou fazer da minha vida profissional? Não importa qual sua idade, de mamando a caducando, de 20 anos a 80, o que você vai fazer da sua vida profissional? Você vai parar tudo? Você não vai fazer mais nada? Então aí vem um monte de angústia. Vou voltar para o mercado, vou trabalhar, então tem que ser empregado de alguém. Vou voltar para o mercado de trabalho. Nossa, como? Há quanto tempo eu não trabalho? O que eu vou fazer com o meu currículo? Aonde que eu vou pedir? Vem muitas dores. Como que vai ficar a minha cara para falar, tive um negócio, quebrei? Porque você pode até... Essas histórias acontecem muito, né? Então, você vê muitas vezes a pessoa, não deu certo, eu tentei e tal. Quantas vezes eu contratei pessoas que tinham essa fala dentro das minhas empresas, tanto da construtora quanto dentro da minha nova empresa. Então, assim, a pessoa fala, eu não tentei, não deu certo, eu não consegui ir para frente, tentei ser empresário, mas eu quero mesmo é trabalhar, preciso de um salário mensal. A fala é muito elaborada, a fala ela está pronta, mas a dor lá dentro não é do mesmo jeito da fala e eu estou cansada de saber disso. Ali existe uma dor, existe talvez até algo mal resolvido, que precisa ser visto pelo empresário que está contratando, pelo RH, se a empresa é muito grande, que está contratando, que aquilo precisa ser cuidado. Né? Precisa ser olhado com cuidado. Vai impedir a contratação ou não? Isso não impede contratação de ninguém. Mas a pessoa colocou aquilo ali. Ela está dizendo, olha, eu passei por uma dor grande e pode ser que isso não tenha sido superado ainda. Mas ela está em busca de trabalho. Mas isso para o empreendedor fazer é um suplício. Por isso é que quando eu tenho os meus clientes vem até mim com essa questão, acabou, tô sem renda, fechei a empresa, o que eu faço? Eu não falo, volta para o mercado de trabalho, não. O que você fazia, pega seu currículo, não. A orientação é, analise os parceiros de negócios parecidos com o seu. Analise pessoas com quem você teve contato, que você tem tranquilidade de chegar e ofereça a sua força empreendedora para aquele trabalho, numa empresa que você acredite. Vai lá e diga, não vá se propor uma sociedade, não é isso. Vai lá e fala, olha, eu quero produzir para você. Faz um contrato, você pode fazer um contrato, né, até de CNPJ para CNPJ, não sei o que você vai fazer, mas não tem essa necessidade, né, da carteira assinada. E o empreendedor dificilmente vai criar problemas trabalhistas para outro empreendedor. É raríssimo. Quando isso acontece é porque não é empreendedor, né? Então, você vai criar um vínculo onde você vai trabalhar e produzir para um projeto que você acredita e você vai estabelecer. Você vai receber uma quantidade de dinheiro igual quando você estava empreendendo? Provavelmente não, menos. Mas se você for para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. Então, ao invés de se submeter a uma situação que você não sustenta mais porque você não quer retornar ao mercado de trabalho, não precisa. Busque oferecer a sua força de trabalho em empresas, em projetos que conheçam você como um prestador de serviço. E não precisa ser prestador de serviço que vai lá 1, 2 vezes. Não, esteja na empresa presente. Só que você vai ter um contrato com aquele novo empregador, né, chame como quer, como parceria. Então, isso funciona, viu? Isso acontece. E ali você vai trabalhando e mostrando o seu trabalho e, em algumas circunstâncias, esses empreendedores que fecharam negócios são chamados para participar da sociedade da empresa que foi lá servir, que foi lá oferecer. Geralmente se transformam em sócios e passam a empreender com aquele projeto. Isso é possível, isso acontece, desde que você saiba negociar. Então, não dá para não confrontar que você está negando quando você chega diante de uma situação de fechar uma empresa e não quer fazer. Então, esse é um confronto.
É preciso olhar para isso como uma necessidade, se a necessidade aparecer, e aí você precisa enfrentar a dor. Não é confronto de negação. Enfrentar a dor, acolher com racionalidade, agindo. Não é necessário enterrar os seus sonhos. Você precisa avaliar o que aconteceu. Não quer dizer que você vai necessariamente enterrar os seus sonhos. Respeite o seu sentimento. Se você tem o propósito de continuar empreendendo, não pare. Continue empreendendo, se esse é seu propósito. Então, a finalização de uma empresa, fechar as portas, encerrar o negócio, é uma morte. Mas não precisa ser a morte de você, empreendedor, do seu propósito. É uma finalização, é chegar no fim de algo, de um caminho, de uma jornada, mas não precisa ser uma forma de você simplesmente esquecer quem você é. Isso não funciona. Fazer de conta que agora você vai se submeter ao trabalho que for, ao serviço que for, o que aparecer, porque o que você tem é que fazer dinheiro no fim do mês. Isso pode até funcionar durante algum tempo. O empreendedor, ele não vai aguentar isso, ele adoece, né? Adoece o corpo, adoece a alma, adoece as emoções. Então, você precisa respeitar quem você é, você precisa acolher quem você é. E ponto final. Assumir erro, assumir acerto, tá tudo certo, gente, mundo dos adultos. Não precisa ficar num lugar de vergonha, de constrangimento, porque isso acontece o tempo todo. E lembra, viu? Grandes empresários hoje, empresas monstras, nasceram de erros dos empresários. Quantos empresários quebram, fecham a empresa, recomeçam, quebram de novo? Num terceiro, num quarto momento, conseguem realizar aquilo a que vieram. Então, por quê? Porque eles não desistiram do propósito de empreender. Nós não precisamos acreditar que para empreender com sucesso temos que ser grandes, temos que ter um propósito enorme, temos que atingir hoje, em termos de negócio digital, milhões de pessoas. Não, gente. Você só tem que ter dentro de você a certeza de que você veio no mundo para empreender. Com isso, você enfrenta as dificuldades. Inclusive essa que é, assim, a pior situação, né? A situação mais difícil, que é quando você precisa fechar aquele negócio, encerrar as atividades, adiar um projeto, desistir de um produto. Então, cada um tem um peso, mas tudo acaba trazendo para nós esses sentimentos que eu conversei com vocês. Então, o mais importante é respeite o seu emocional. Tenha claro dentro de você o que você quer e respeite isso também, o que você quer. Saiba lutar pelo que você acredita. Com essa força, você pode passar por o luto de um fim de um negócio e renascer numa nova oportunidade, talvez até com novas pessoas, novas sociedades. Assim a gente consegue seguir empreendendo, ok? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente se vê terça-feira que vem. Gratidão por todos que estiveram aqui comigo ao vivo e gratidão àqueles que vão assistir a live que vai ficar postada lá no IGTV. Um beijo, até mais.